Boa noite. Nós estamos aqui agora para poder compartilhar um pouco da palavra e nós vamos fazer uma série de mensagens. Vamos estudar pelo menos três domingos seguidos a ideia de que Deus é maior do que nós. E a ideia é de nós entendermos um pouquinho, a gente conhece isso, sabe isso, grande parte de nós já leu o texto que nós vamos estudar também, que fica em Atos 2. A ideia é de nós entendermos a construção de uma comunidade, de uma igreja, onde Deus é maior do que nós. E aí você pode pensar, bem, mas isso é lógica, né? Deus é maior do que nós mesmos. Mas a grande questão é que nós estamos vivendo em uma época em que é uma época complicada na questão do pensamento e das formulações humanas. Nós vivemos em uma época em que as questões pessoais de resolução, de bem-estar, de individualismo, está cada dia que passa mais acirrado em nós. É só nós olharmos para o nosso contexto, para as coisas que estão ao nosso redor, e nós veremos isso bem claramente, onde a principal coisa a se buscar num país como o nosso, numa sociedade como a nossa, é o nosso próprio bem-estar. Quase sempre, via de regra, nós temos colocado, e isso é patente aos olhos de quem quiser olhar, as nossas necessidades à frente das necessidades de outros. O individualismo, ele está, cada dia que passa, permeando mais a nossa vida. E no meio de uma sociedade individualista, no meio de uma sociedade onde as necessidades pessoais, elas sobrepujam as necessidades do outro, é muito normal nós construirmos uma comunidade, uma igreja, onde essas necessidades estão, em primeiro lugar, sendo buscadas. E então construímos uma igreja onde Deus é menor do que nós, porque Deus é útil. E construímos uma comunidade utilitarista, onde Deus é útil. Útil para me servir, útil para resolver meu problema, útil para sanar minha dor, útil para me transformar em alguma coisa. Eu tenho me preocupado muito com a questão de modelos de igreja. E modelos de igreja é algo que eu tenho estudado há muitos anos, pelo menos há mais de 30 anos tenho trabalhado com isso, tanto na faculdade teológica como no meio eclesiástico, no meio de igreja também. O meu irmão mais novo também trabalha com isso. Ele preparou um texto, um artigozinho, sobre a questão desta comunidade, onde Deus é maior do que nós, e eu fiz alguns estudos a mais baseado nesse artigo. Nós chegamos a algumas conclusões, e eu queria trazer, nesses 3 domingos, uma exposição simples, não é algo exegeticamente profundo, não vamos ficar aqui analisando termos gregos, aquela coisa toda, mas eu queria trazer uma contribuição simples, mas, penso eu, extremamente relevante para o nosso momento, para o momento de ser como igreja, de pensarmos ou até mesmo repensarmos aquilo que é a nossa principal questão em relação à comunidade eclesiástica, comunidade de igreja, ao corpo de Cristo, tanto em Londrina como fora, mas principalmente voltado para nós que estamos aqui. E eu não sei se é uma mensagem que muitos gostariam ou gostarão de ouvir, mas, falando bem sinceramente, eu estou um pouco menos preocupado com isso do que com uma outra coisa. Eu gostaria de expor realmente aquilo que entendo ser a vontade de Deus para nós como eclesiástico, como eclesia, como igreja, como comunidade. Então, uma igreja que é construída, ou uma comunidade que é construída, pensando em satisfazer-nos a nós mesmos, cada um de nós, aos nossos grupos, às nossas próprias necessidades, é uma igreja ou uma comunidade fadada ao fracasso. E é principalmente uma igreja, uma comunidade fadada a não dar continuidade na sua própria existência. Ou, se der continuidade na sua própria existência, vai ser uma comunidade onde Jesus não está muito presente. Nós cantamos sobre isso agora há pouco, sobre a grandiosidade de Deus, cantamos sobre a questão de Deus estar no nosso meio,
a Kelly expressou aqui muita coisa sobre a nossa alma que precisa entender e cantar esta grandiosidade de Deus. E Deus é maior do que nós. E Ele não é maior do que nós só porque Ele é Deus, mas Ele é maior do que nós na igreja, principalmente porque o alvo primário da igreja não somos nós. O alvo primário da igreja não é resolver as nossas questões. O alvo primeiro de sermos como igreja não é entrarmos nas nossas questões pessoais, nas nossas questões financeiras, nas nossas questões sentimentais, matrimoniais ou todas as outras coisas que nós pensamos e tentamos resolver, e é normal querermos isso, porque nós não gostamos de estar no meio de problemas. Mas o alvo primeiro da igreja não é buscar uma solução para as nossas questões humanas. O alvo primeiro da igreja é Deus. O alvo primeiro da igreja é glorificar a Deus. O alvo primeiro da igreja é louvar a Deus. O alvo primeiro da igreja é realizar a vontade de Deus. O alvo primeiro da igreja é fazer a missão de Deus. O alvo primeiro da igreja é viver a vida de acordo com aquilo que Deus quer que nós vivamos. Pode ser que Deus não vai resolver ao longo da nossa vida os nossos problemas. Pode ser que Ele resolva vários. Pode ser que Deus vai nos abençoar com algumas coisas. E pode ser que nós pensemos que algumas coisas que são para nós não são bênção. Pode ser que ao longo da nossa caminhada nós vamos tropeçar e cair. Pode ser que ao longo da vida da igreja vamos encontrar dificuldades, divisões, brigas, dissensões, diferenças de opiniões. Nós vamos encontrar. Nós somos humanos, isso faz parte da nossa vida. Não tem como nós ficarmos isentos dessas questões. O povo que nós vamos estudar um pouquinho, que é o que nós chamamos de igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja que aconteceu logo depois que Jesus subiu aos céus, é uma igreja que tinha a mesma dificuldade que nós, porque eram humanos como nós. Eles também brigavam, eles também discutiam, eles também se dividiam, eles também mentiam uns aos outros, eles falavam coisas que não deviam, eles ofendiam. Mas nós vamos entender que essa igreja, ela tem um exemplo a dar para nós, não simplesmente como algo que é utópico, que não pode ser atingido. Porque era uma comunidade feita de homens e mulheres iguaizinhos a nós. E eles viviam numa comunidade bem parecida com a nossa, e com necessidades parecidas com as nossas. Parece que quando nós olhamos para a igreja do primeiro século, aquela igreja de Atos, tem vários autores que dizem que aquela igreja era uma igreja mágica, onde eles faziam coisas mágicas. Eu não consigo crer nisso. Porque se aquela igreja fosse uma igreja mágica, então Deus nos deu uma utopia para olhar para a Bíblia. E essa utopia não vale a pena. Essa utopia não vale a pena. E eu entendo e creio que a vontade de Deus em relação à igreja do primeiro século não é simplesmente para fazer uma igreja utópica, mas é algo real como exemplos para nós. É algo que é factível e que pode ser muito bem reproduzido em nossa vida. E é interessante, eu queria dar para vocês aqui um pouco do cenário. E o cenário que nós estabelecemos é um cenário onde nasce a igreja. Então, o cenário, a igreja estava logo depois de alguns eventos muito importantes. Havia acontecido a morte de Cristo e a sua ressurreição, e a igreja tinha participado disso. No fim, quando Jesus morreu, muitos debandaram da fé e sobrou apenas 120 pessoas, mais ou menos. E logo depois, então, da ressurreição de Cristo, esse número aumentou um pouquinho, mas ainda não cresceu tanto. E a igreja era uma igreja pequena, amedrontada, que não sabia muito bem o que vinha pela frente. 40 dias, então, depois da ressurreição de Cristo, Jesus, então, sobe, vai para o céu e deixa a igreja sozinha, e essa igreja, então, começa a diminuir um pouco mais, e nós vemos, então, essa igreja reunida numa sala com 120 pessoas apenas. E eles estavam ali quando o Pentecostes acontece. E eles, então, começam a dar testemunho para várias nações, e naquele mesmo dia do Pentecostes, 3.000 pessoas juntam-se à comunidade cristã. De 120, eles passam a ser mais de 3.000 pessoas. E eles ficam impressionados com tudo aquilo.
Logo depois, então, os apóstolos começam a viver no meio dessa grande comunidade em Jerusalém e começam a fazer sinais, prodígios, milagres e tantas coisas. E nesse cenário de sinais, prodígios, milagres, milhares de conversões, que essa igreja está inserida. Agora imagine você e eu, nessa época, nesse lugar, vendo esses acontecimentos. Seria mais do que natural que cada um de nós olhássemos para isso e resolvêssemos, então, que esta é a vida cristã normal, ou seja, que vida cristã é essa? Uma vida cheia de sinais, cheia de prodígios, cheia de milagres, onde eu vou até a comunidade cristã para ter, então, resolvido os meus problemas, e é lá, então, que eu vou buscar a minha cura, eu vou buscar o meu milagre, eu vou buscar o meu sinal, eu vou buscar a minha resolução, e a igreja, então, começa a pensar sobre isso, mas essa igreja não fez isso. E nesse cenário, então, Lucas escreve falando sobre os fatos diários daqueles que estavam juntos. Lucas fala das necessidades, dos temores daquelas pessoas. Imagina que nós não temos esse contexto no Brasil, mas imagina você pertencendo àquela igreja naquela época, sabendo que sacerdotes, fariseus, autoridades estavam perseguindo você por causa da sua fé. E não é perseguindo no sentido político de proibir um culto em praça pública. É proibindo no sentido pessoal de tomar você, prender e mandar matar. Algo bem parecido com isso está acontecendo hoje no continente africano, no país chamado Quênia. Numa universidade, quando um grupo resolve, então, cercear a liberdade daqueles que se intitulam cristãos, entram nessa universidade e matam 148 pessoas. Hoje, por causa de tanto medo que acontece isso, numa nova escola em Nairobi, no Quênia, um transformador estourou e as pessoas pensaram que era uma bomba estourando. Pessoas pularam de um prédio de 6 andares para salvar suas vidas, com medo de um novo ataque. Eles vivem diretamente com a espada sobre a cabeça, pensando, pode ser que eu viva hoje, pode ser que eu morra amanhã. E é esse o contexto das necessidades e temores que aquela igreja, no princípio da fé, no princípio do século I, vivia. Eles não sabiam o que seria o dia de amanhã. Eles não entendiam se eles poderiam ficar vivos ou se aquilo era realmente uma continuidade para a vida deles. Eles não podiam fazer planos a longo prazo, porque não era uma coisa real para eles, essa questão de planejar daí a 10, 20, 30 anos, fazer um planejamento estratégico de como seria a igreja, não tinha isso na ideia deles, porque eles estavam muito preocupados em estar perto dos apóstolos e perto de Deus, porque eles sabiam que poderiam ser os últimos dias de vida que eles poderiam viver. E a perseguição, a gente sabe disso depois, ela veio de forma muito, muito, muito forte. Não vou falar sobre isso aqui, que não é o objetivo, mas ela veio muito forte. E ela veio uma perseguição tremendamente forte, e muita gente morreu por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E nesse cenário, então, nós temos um texto. E o texto que a gente vai trabalhar nesses três estudos, é o texto de Atos 2, 42 a 47, que fala sobre como a igreja vivia. É um texto bem resumido, não é algo grande. Muitos conhecem o texto, muitos já leram o texto, muitas mensagens já foram pregadas sobre esse texto, mas eu queria que nós pensássemos um pouco mais, para que nesses momentos nós pudéssemos internalizar alguma coisa de Deus para nós. Eu tenho conversado com o Paulo em alguns dias, na última vez que nós nos sentamos para tomar um café e conversar, eu falei com ele sobre uma necessidade em relação à igreja, pensando, nós conversamos, por exemplo, sobre o modelo de igreja, sobre que tipo de modelo de igreja. E eu sei que Deus não está preocupado, e aqui eu queria deixar isso bem claro para todos nós, Deus não está preocupado com a forma exterior como nós fazemos as coisas. Por exemplo, nós temos um local que eu aprecio muito, já tem muitos anos que estou aqui no meio de vocês, gosto da maneira como nós cultuamos ao Senhor, gosto do ambiente escuro, gosto das luzes,
gosto da música, gosto do gelo seco, gosto da maneira como nós nos comportamos, eu gosto de todo o ambiente, eu adoro esse ambiente. Mas esse ambiente é uma forma, é algo que é exterior. Então, o ambiente não faz a igreja, mas ele é legal, é gostoso, faz parte das nossas necessidades, ótimo, podemos supri-la? Sim. A forma pode mudar? Claro. Eu posso ir em uma outra comunidade cristã, na cidade ou fora da cidade, que não tem esse ambiente, que tem uma forma diferente de ser igreja, onde é mais tradicional, talvez, né? Onde não tem tanta coisa diferente, uma outra forma. Então, Deus não está muito preocupado com a forma, porque a forma é algo que vem esteticamente colocada para atingir um objetivo específico. E nesta forma, eu, pessoalmente, falando de mim, eu me sinto bem. Tem gente que talvez não se sinta, mas a forma, ela só importa para nós, porque Deus está preocupado única e exclusivamente com o conteúdo que essa forma leva. É com aquilo que está dentro de nós, é com aquilo que está dentro das nossas convicções, é com aquilo que está dentro da nossa visão do que é Bíblia e do que o Senhor é e do que é a vida do que o Senhor quer de nós. Porque a forma exterior, a roupa que se veste, o cabelo que se corta, a cor do cabelo, a maneira de viver esta externalidade, ela sinceramente pouco importa para Deus. Porque Deus não está olhando aquilo que é de fora, está olhando aquilo que é de dentro. E eu, quando estou falando sobre igreja, eu estou falando sobre comunidade, eu não estou falando sobre a questão nossa de forma, porque ela é maravilhosa, mas eu estou falando sobre a nossa questão do conteúdo, aquilo que é realmente prioritário para o Senhor. E no texto, então, há uma ênfase numa comunidade que persevera. E aqui é uma coisa interessante a pensar, e eu não vou fazer uma exegese grega, mas essa palavra persevera, ela é uma palavra chamada proskarterel no grego, e ela tem uma consideração muito forte aqui. Lucas, que escreveu o livro de Atos, era um historiador, um médico, era um cientista, era alguém que trabalhava com texto, era um escritor realmente, e ele escolhe bem as palavras, ele coloca essa palavra aqui de maneira muito bem escolhida. E esta palavra perseverar aqui, ela tem uma indicação muito forte de que não era para ser usual a igreja se importar com aquilo que ela estava se importando aqui. E Lucas, então, enumera 3 coisas que a igreja perseverava. A igreja perseverava, em primeiro lugar, no ensino da palavra de Deus, ela perseverava, em segundo lugar, na união, e ela perseverava, em terceiro lugar, na vida com Deus. E quando Lucas coloca essa palavra, proskartereu, é como se estivesse dizendo o seguinte: não era natural para essa igreja perseverar na palavra de Deus, na união e nem na vida com Deus. Era natural para essa igreja perseverar na busca de uma prosperidade pessoal e de resolução de problemas. Porque foi isso que eles viram muito forte. E era isso que estava acontecendo principalmente. A gente depois vai para o texto um pouco mais para frente, e lá diz que os apóstolos faziam sinais e prodígios no meio da igreja. Note que a Bíblia fala sinais e prodígios, é outra escolha de palavra de Lucas também, que é diferente de milagres. E eu vou entrar um pouco mais nisso, mas, então, o que eu estou querendo que nós possamos meditar um pouco hoje, é que não era natural para aquela igreja perseverar nestas 3 coisas. E por isso, então, Lucas coloca essa palavra, chamada proskarterel, que indica uma ação deliberada, pessoal, que requer de mim bastante esforço. Então, para que aquela igreja perseverasse na palavra de Deus, na união e na vida com Deus, requeria dela bastante esforço. Dar continuidade a uma ação após intenso esforço, é isso que essa palavra significa. Não era algo natural da igreja fazer isso. Imagina que você e eu estamos aqui, Jesus acabou de curar um cego, e depois caminhamos um pouco com ele, e tem um menino que morreu, e ele coloca a mão nessa criança, a criança ressuscita. A gente vê aquela coisa
louca para nós, né? Que alguém que morreu, de repente, levanta, né? Alguns de nós talvez ficam mais de longe, com medo, sabe-se lá o que está acontecendo, e aí Jesus então caminha um pouco mais, e tem uma mulher que está doente há 18 anos, e essa mulher então toca nele, e de Jesus sai poder, então aquela mulher é curada, e vai assim, e continua essa vida de uma coisa para outra, e Jesus então vai, chega na casa de um amigo dele chamado Lázaro, e esse homem está morto já há 4 dias, ele manda abrir o túmulo está fedendo, e ele fala, Lázaro vem, e Lázaro então levanta, depois de 4 dias de morto, e ressuscita, e a coisa começa a acontecer de maneira tão grande, a gente vê então esses sinais que Jesus está fazendo, e começamos a ficar loucos com isso. Quer dizer então que se eu for até Jesus, Ele vai resolver meu problema. Quem sabe eu vou para lá, vou ser curado da minha doença, quem sabe eu vou para lá, eu vou ter curado as minhas questões, quem sabe eu for para Jesus, eu vou então ter resolvido esses problemas. E a igreja então está perto de Jesus e ouvindo isso e vendo isso acontecer. Jesus então morre, ressuscita, e a igreja fala assim, nossa, olha que coisa aconteceu. Jesus, ele não somente morreu, mas ele ressuscitou. Ele disse que isso ia acontecer, e aconteceu. E então aquela igreja fica empolgada, entusiasmada, porque está perto de alguém que tem poder suficiente para mudar as estruturas. Ele mexe com a estrutura de saúde, com a estrutura familiar, ele mexe com estruturas financeiras, ele mexe com a estrutura da morte, ele trabalha com tudo isso, ele consegue mexer, ele consegue botar a mão e fazer e resolver as coisas. Aí de repente esse Jesus que resolve tudo, vai embora. E a igreja fica sozinha. E a igreja fica com medo. E agora? Não temos mais Jesus. O que será de nós? E os dias se passam, e vem aquele que Jesus chama de o outro, o Paráclitos. O Espírito Santo de Deus vem, de acordo com as palavras de Jesus, para habitar permanentemente com a igreja. E ele desce, a igreja recebe esse Espírito Santo, e o Espírito Santo então capacita aquela igreja a dar testemunho do nome de Jesus, e milhares de pessoas começam a se converter e começam a se juntar à comunidade. Eles veem de volta os sinais e prodígios, muitas vezes acontecendo de novo. Os apóstolos estão, Pedro e João, vai para a porta do templo, e lá tem um homem, e fala assim, olha, me dá um pouco de dinheiro. Pedro fala assim, eu não tenho dinheiro para dar para você não, mas o que eu tenho, eu posso te dar. Levanta, toma a sua cama e anda. E aquele paralítico então sai andando. E começa então sinais e prodígios acontecendo. Eu não sei de vocês, mas quando eu olho para isso, para esse cenário todo, eu entendo que aquela igreja tinha todo o direito de querer viver uma vida assim. Uma vida em que os problemas e as soluções humanas estavam sempre presentes, e então a igreja era reunida para isso, para resolver a problemática humana, para resolver os conflitos, para resolver as doenças, para resolver as dissensões, para resolver todas as questões. Mas o que é interessante é que Lucas fala assim, não foi isso que aconteceu com a igreja. Porque apesar deles terem o direito de pensar assim, de querer isso, eles resolveram querer outra coisa. Eles resolveram perseverar na palavra, no ensino da palavra de Deus. Então, nós vimos então a atitude deles. E qual foi a atitude deles? Perseveravam no ensino da palavra. Versículo 2, o 42 diz o seguinte, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Todos entendiam que não dependiam apenas do movimento sobrenatural para viver a fé. Muitos prodígios estavam sendo feitos, mas apesar desses muitos prodígios sendo feitos, eles entendiam que aquilo era apenas um sinal de autenticação do ministério dos apóstolos. E aqui é uma diferença grande entre milagres e sinais e prodígios, no texto da Bíblia, no texto grego que é colocado lá, quando quando o autor vai escrever alguma coisa que tem a ver com a resolução de problemas humanos, ele usa a palavra milagres, que é uma palavra específica do grego. Quando ele vai falar sobre a autenticação daquele que prega, ele usa sinais e prodígios, que é bem diferente uma coisa da outra. Então aqui, Lucas escolhe colocar no texto a palavra chamada sinais e prodígios.
Porque a igreja, quando viu os prodígios e sinais que os apóstolos estavam fazendo, não olharam para aquilo como uma teologia da prosperidade que pudesse dar para eles uma solução da cadeia de problemas que eles tinham. Mas eles entenderam que aqueles apóstolos estavam pregando a verdade que era Jesus. Aqueles sinais e prodígios estavam autenticando a mensagem dos apóstolos, dizendo: olha, nós continuamos pregando a mesma coisa que Cristo. É Cristo que é o centro da nossa mensagem. Então aqueles homens e aquelas mulheres tiveram a atitude de entender que não dependiam apenas desse movimento sobrenatural. Eles queriam continuar aprendendo da palavra de Deus. Era muito natural que eles não quisessem mais aprender sobre a palavra de Deus. Porque afinal de contas a palavra de Deus já estava viva no meio deles, então vamos usar tudo isso. Mas aquela igreja, humanos como nós, eles resolveram perseverar, mesmo quando é necessário um intenso esforço da nossa parte, e da parte deles foi um intenso esforço de perseverar no aprender da palavra de Deus. Eles vinham para perto dos apóstolos, eles se reuniam todos os dias, eles se reuniam de casa em casa, eles faziam muitas coisas, e a principal ação daquela igreja era assentar-se para estudar profunda e diariamente a palavra de Deus. Então eu posso dizer que uma grande lição para nós sobre essa questão da igreja de Atos é que aquela igreja precisa trazer para nós o exemplo de que nós precisamos profundamente, todos os dias, ansiar, em primeiro lugar, como objetivo das nossas reuniões, como objetivo dos nossos cultos, como objetivo dos nossos ajuntamentos, como objetivo daquilo que é primordial em nossa vida, é o estudo da palavra de Deus. Qualquer outra coisa que for um primeiro objetivo da vida da igreja deve ser descartado, porque a palavra de Deus precisa estar centralizada na vida da igreja, centralizada em nossas vidas. Porque mais importante do que estabelecer as minhas vontades no meio da comunidade, é estabelecer a vontade de Deus no meio da comunidade. E a vontade de Deus no meio da comunidade, ela só vem e ela só aparece através da palavra de Deus. O objetivo, então, que aquela igreja perseverava, era para ouvir, entender e aprender da palavra de Deus, via ensino dos apóstolos. Eram os apóstolos que estavam ali assentados e ensinando. Agora imagina comigo que palavra de Deus que eles estavam ensinando, porque eles não tinham o Novo Testamento. Nessa época aqui, Paulo não havia escrevido nada, Pedro não havia escrevido nada, nem Mateus, nem ninguém. Lucas estava escrevendo essa história aqui, mas essa história já havia passado, ele estava contando algo que aconteceu. Então, na época que isso aqui aconteceu, não havia palavra de Deus no Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento, escrito em hebraico para os eruditos. Então, a palavra de Deus que aqueles apóstolos estavam ruminando e ensinando para aquelas pessoas, era a palavra que Jesus havia ensinado para eles durante 3 anos de presença ministerial com eles. A palavra que eles repetiam era aquelas palavras do Sermão do Monte, onde Jesus falava sobre a relação humana de perdão, a relação humana de não adultério, a relação humana de não roubar, e etc. Ou seja, é esse escopo que era a palavra de Deus produzida ali. Os apóstolos estavam repetindo para aquelas pessoas o ensinamento que eles tiveram no discipulado com Cristo, e agora estavam criando novos discípulos e novos discípulos. Então a ideia era justamente fazer um ensinamento que repetia tudo aquilo que Cristo havia transmitido para eles. Mais tarde houve o Novo Testamento. No ano 44, provavelmente uns 10 anos após esses eventos da igreja primitiva aqui, 2 homens escrevem os primeiros livros. Tiago escreve o seu livro e Paulo escreve um outro livro. E vai assim, do ano 45 em diante até o ano 95, que é construído esses livros do Novo Testamento. Mas nesta época aqui, o ensino da palavra de Deus era a repetição do ensino de Cristo. Era um discipulado, a igreja estava sendo discipulada pelos apóstolos.
E esses sinais e prodígios que aconteciam, a igreja entendia que eram a autenticação do ministério. E é interessante que um historiador chamado Joséfo, ele diz o seguinte: sinais mostram o caminho e sinalizam onde está a verdade. Aqueles sinais que aconteciam mostravam para aquela pequena igreja no meio de Jerusalém que ali estava a verdade sendo pregada. E a verdade era traduzida a partir da vida de Cristo e ensinada pelos apóstolos. E aquela igreja, então, apesar das incertezas, apesar das necessidades, apesar da perseguição estar à porta, apesar da falta de muita coisa, se a gente ler um pouco mais o livro de Atos, vai ver que muita gente tinha necessidades, inclusive, de comida no meio da igreja. Havia necessidades básicas de alimentação, de moradia, de emprego, de colocação. Havia escravos que não eram donos de si mesmos. Tudo isso no meio da igreja. E apesar de todas essas dificuldades, todas essas limitações, de todas essas não conformações sociais que eles passavam, apesar de ver que muita coisa da sua própria vida não estava bem resolvida e talvez nem seria resolvida, eles resolveram, apesar de tudo isso, com um intenso esforço, assentar-se para aprender a vontade de Deus através do ensino da palavra. O ensino da palavra era a coisa mais importante para a vida da igreja. Aquela igreja era uma comunidade ensinadora. E aqui eu quero fazer um parênteses para deixar uma coisa bem clara do que eu estou falando aqui. Eu não acredito que nós não devemos nos preocupar uns com os outros na questão de ajudar quem está com dificuldade, por exemplo, num casamento, e de então cuidarmos deste casal, dessa família de forma terapêutica, de forma espiritual, ou de qualquer outra ajuda. A igreja precisa fazer isso. Nós precisamos ser uma comunidade acolhedora, que acolhe, que cuida. Nós precisamos ser uma comunidade terapêutica, que chora junto, que caminha junto. Mas para que nós sejamos uma comunidade que possa cuidar uns dos outros o tempo todo e olhar para as necessidades uns dos outros e suprir essa necessidade, é preciso que nós perseveremos fortemente na palavra de Deus, porque esta é a primeira coisa, esta é a coisa mais importante, ouvir a vontade de Deus, saber do modelo de Deus, saber daquilo que Deus quer, saber da continuidade daquilo que Deus quer, para onde Deus está indo, o que Deus está fazendo, porque é isso que importa no meio da comunidade eclesiástica, no meio da igreja, no meio dos cristãos. Mais importante do que a minha vontade é a vontade de Deus. Por isso que precisamos pensar sempre numa comunidade onde Deus é maior do que nós, do que Deus é maior do que nós. E qual é o resultado que a gente vê nisso, naquela igreja do primeiro século? Versículo 43 diz que em cada alma havia temor. Temor aqui não é a palavra que indica medo. Não está aqui colocado no texto que as pessoas tinham medo de Deus. Não era isso. O temor é uma aquietação de alma. É uma alma que fica quieta, que não fica ansiosa, mas que tem esse temor porque sabe que Deus está presente, porque a sua palavra está presente. Não há presença de Deus no meio da igreja sem que a palavra de Deus esteja presente em todas as nossas ações. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, e Ele usa a palavra de Deus para fazer isso. O ensino da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer com que haja temor em nosso meio. E temor vai trazer para nós um resultado de aquietação de alma. A nossa alma vai ficar quieta sabendo que Deus está nesse negócio. Deus está nesse projeto. Deus está perto de nós. Porque sem a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida,
não há Deus no negócio. Sem o ensino da palavra de Deus, sem o aprendizado da palavra de Deus, sem ouvirmos a palavra de Deus, sem nos assentarmos para que a palavra de Deus seja para nós explicada, para entendermos o modelo de Deus, sem que tudo isso aconteça, não há Deus no negócio. Há uma solução humana, há um conjunto humano, há um clube social, há uma reunião social, há uma conjuntura social, há tudo que nós quisermos fazer e falar, mas não há igreja. A igreja só é igreja quando ela persevera no ensino da palavra de Deus, quando a igreja é uma igreja ensinadora e aprendente. Nós não vamos dizer que somos só ensinadores, porque nós precisamos também ser aprendentes todos os dias. Quem ensina precisa aprender, quem aprende precisa ensinar aquilo que aprendeu. Uma comunidade ensinadora, em que cada alma há temor, esse estado reverente de aquietação e de saber que Deus está presente, porque a sua palavra está sendo pregada todos os dias, em todos os lugares. O resultado direto do ensino da palavra de Deus, o aprendizado. Então esse aprendizado é o ouvir, o entender e aprender. Nós então vemos que a igreja, ela não se reunia por causa dos eventos. A comunidade eclesiástica primeira, chamada primitiva, ela não se reunia para fazer, por exemplo, culto de louvor. Não tenho nada contra culto de louvor, mas estou dizendo como é que eles entendiam a vida cristã. Eles não se reuniam para fazer uma reunião de oração. Não havia uma conferência missionária marcada. A igreja não se reunia por causa dos eventos. A igreja se reunia por causa da palavra. Essa era a primeira coisa que a igreja fazia. Essa era a primeira coisa que a igreja tinha como prerrogativa. A palavra de Deus está sendo pregada, então eu preciso ir, porque eu preciso ouvir, entender e aprender. Não havia eventos, não havia grandes cultos, não havia cultos diferenciados, não havia um monte de coisa, porque a igreja estava preocupada única e exclusivamente em esforçar-se todos os dias, em todo momento, com a força grande da sua alma, para ouvir da palavra de Deus, para pregar a palavra de Deus, para entender a palavra de Deus, para viver essa palavra, porque a palavra de Deus, era a coisa mais importante para a igreja, porque é a palavra de Deus que produz em nós vida. Não existe nada mais que possa produzir vida a não ser a palavra de Deus, e a própria Bíblia diz isso lá no início, em Gênesis 1, quando não havia nada, havia trevas, havia um abismo, então a palavra de Deus surge e diz: haja luz. É a palavra de Deus quem produz vida. E quando nós muitas vezes excluímos o ensino da palavra de Deus do meio da nossa vida prática como igreja, nós estamos dizendo: olha, nós não queremos mais que a vida seja criada em nosso meio, porque a palavra de Deus é a única coisa que vai criar vida e que vai preservar a vida e que vai manter-nos como igreja. Como igreja. A igreja também, as reuniões não eram feitas para buscar soluções para conflitos e problemas. Eles não se reuniam para isso. Aliás, eles se reuniam e isso acontecia. Um pouco mais tarde, quando a multiculturalidade do meio da igreja acontecia e havia algumas mulheres que eram viúvas de pessoas convertidas da cultura grega. E aí então aqueles homens e mulheres que serviam a comida para as pessoas com necessidade, que eram judeus, pegavam a comida, olhavam, falavam assim: essa aqui é a viúva grega. Aí passavam para longe e ia servir viúvas judaicas, viúva dos judeus. Olhavam para aquelas mulheres que eram de outra cultura e falavam assim: eles não merecem comer, eu quero que eles morram. No meio da igreja. Não é numa sociedade fora, não, é no meio da comunidade eclesiástica. E aqueles homens, então, que serviam a comida, começaram a fazer recepção, e as viúvas, as mulheres de uma cultura grega que estavam junto nessa comunidade eclesiástica, que eram membros da comunidade, começaram a passar necessidades físicas, emocionais,
de alimento. Então a igreja tinha conflitos, tinha dificuldades. Não era uma igreja utopicamente perfeita, sem problema nenhum, era feita de carne e osso, gente igual você, igual a mim. Mas quando eles vinham para reunir-se, eles não vinham para resolver esses conflitos, apesar de que no meio da reunião eles resolveram. Elegeram lá alguns homens para poder cuidar e falaram assim: olha, cuidem dessas pessoas também. E os próprios apóstolos, que eram as pessoas responsáveis pela comunidade, falaram: gente, olha, vamos eleger aqui 7 pessoas que possam cuidar disso, porque nós temos algo muito mais importante para fazer no meio da igreja do que cuidar dessas coisas, porque outras pessoas podem fazer, porque nós queremos fazer a coisa mais importante, que é ensinar a palavra de Deus. E os apóstolos estavam dando uma mensagem para nós, dizendo: olha, essas coisas não são importantes não, viu, gente? Vamos fazer só as coisas espirituais da palavra de Deus. O que eles estavam querendo dizer é o seguinte: olha, nós acompanhamos de perto Cristo durante 3 anos. Nós temos uma experiência para transmitir para vocês que vocês não têm. Então nós vamos nos reservar a ensinar para vocês aquilo que Cristo nos ensinou durante 3 anos. E vamos pegar outras pessoas que têm uma capacidade para isso e podem fazer. E essas pessoas, então, como voluntários, vão cuidar dessas coisas. Mas, olha, cuidem bem feito. Façam bem feito. Não façam acepção de pessoas, porque essa não é a vontade de Deus. A igreja reunida não tinha certeza do que viria pela frente. E é interessante pensar sobre isso, porque eles não tinham certeza de nada. Eles não sabiam nem se estariam vivos amanhã. Mas eles vinham, eles se reuniam. E aí, eu não queria que você entendesse templo, porque eles não se reuniam em templo como nós nos reunimos. Quase sempre as reuniões aconteciam em ambientes que tinham que ser bem amplos, mas não eram templos. Naquela época não poderia haver um templo de igreja. Isso é bem coerente, porque havia o templo de Israel, o templo de Jerusalém, que estava colocado lá. Qualquer pessoa que construísse um outro templo ia ser chacinada na hora. Então, a ideia não era reunião no templo, eles também não iam para o templo reunir, porque tinha mulheres também, e as mulheres não podiam entrar no templo judeu. Eles se reuniam de casa em casa, eles se reuniam em grupos, eles se reuniam em locais alugados, eles se reuniam em vários lugares diferentes. Mas o texto dá a entender que a reunião principal deles acontecia todos os dias, e todos os dias eles se reuniam de casa em casa. Eram pequenos ajuntamentos, e nesses pequenos ajuntamentos eles se ajuntavam, principalmente porque não tinham certeza se amanhã poderiam se reunir, eles se ajuntavam para poder aprender o máximo possível da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Eles não tinham certeza do que viria pela frente. E é interessante que, quando a gente lê o texto, pensando nessa perspectiva, a gente entende que o sinal de uma reunião abençoada não era quando eu senti a presença de Deus, ou quando Deus se manifestou em um milagre, ou Deus fez alguma coisa portentosa, ou aconteceu um sinal, mas o sinal de uma reunião abençoada para aquela igreja é uma reunião onde a palavra de Deus era exposta e havia ensino e aprendizagem. Esse era o principal sinal de uma reunião abençoada, onde havia ensino e aprendizagem. E eu quero te dizer uma coisa aqui sobre ensino e aprendizagem. Eu sou docente, sou professor, trabalho com isso, mas quando eu penso na palavra de Deus, o ensino e aprendizagem quase nunca é muito confortável para nós. Porque o ensino da palavra de Deus, ele vem para nos tirar justamente da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, das nossas necessidades que às vezes não são supridas, mas que elas precisam ser deixadas um pouco de lado, porque existem pessoas ao nosso lado que têm necessidades muito mais urgentes. O outro, o próximo, o meu irmão, aquele que está do lado. Eu não quero entrar nas outras questões que a gente vai trabalhar um pouco nos próximos domingos, mas esta é talvez a coisa mais importante que aquela igreja tem para transmitir para nós. É de que eles perseveravam
com uma força tão grande pessoal, e apesar das suas limitações, apesar dos conflitos, apesar das incertezas, apesar das necessidades, apesar de não saberem muita coisa de si, apesar de não saber muita coisa nem da fé, que hoje nós temos um conjunto de fé, um corpo doutrinário já estabelecido, porque temos inclusive uma Bíblia no Antigo Testamento, uma Bíblia no Novo Testamento, um conjunto de livros que nós temos pessoas que ao longo de 2000 anos escreveram e ensinaram muita coisa acerca da palavra de Deus, mas aquele povo no primeiro século, eles não tinham nada disso. Eles tinham 12, 13 pessoas que estavam próximas de Jesus durante 3 anos, e eles queriam absorver o máximo possível daqueles 12, aprendendo da palavra de Deus, para poder então transformar a sua própria vida e transformar a vida de outros, porque esse era o objetivo da igreja. O objetivo da igreja era ouvir Deus falar, era fazer aquilo que Deus estava falando e cumprir a vontade de Deus na missão de Deus. Eles não tinham outro objetivo. O objetivo era o objetivo de Deus. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era construir o que nós chamamos de corpo de Cristo. Porque quando aquela igreja pequena, no primeiro século, estava sendo formada, estava sendo construída, Deus estava pensando em você e em mim. Porque foi através daquela igreja pequena, lá no primeiro século, lá no início, lá em Jerusalém, foi que homens e mulheres, depois, a gente não vai analisar isso, mas depois de um tempo, eles cresceram e ficaram em Jerusalém, e Deus falou assim: olha, eu não queria que vocês ficassem em Jerusalém, eu queria que vocês saíssem de Jerusalém para outros lugares. Ah, mas Deus, mas aqui está tão bom, está tão maravilhoso essa reunião de igreja, e o Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está falando. De repente, então, a perseguição vem e espalha esse povo da igreja de Jerusalém por todos os 4 cantos do mundo. E foi através desta dispersão desse povo que o evangelho foi atingindo outros lugares, outros lugares, outros lugares, outros lugares, e acabou então chegando ao Brasil, alcançando a mim e alcançando a você. E eu quero te dizer uma coisa muito séria e muito firme. Nós estamos reunidos e nos reunimos em nome de Cristo, louvamos o nome do Senhor, fazemos a sua vontade, congregamo-nos, somos abençoados por Ele, salvos por Ele, perdoados por Ele, porque Deus resolveu fazer isso, mas também porque uma igreja pequena resolveu ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, e seguiu o caminho de Deus, trazendo o evangelho para nós. Porque se não tivessem ouvido a palavra de Deus, não tivessem entendido a vontade de Deus, não tivessem agido em nome de Deus e trazido o evangelho para nós, até hoje nós não conheceríamos acerca de Cristo, acerca de Jesus. E não poderíamos dizer que as nossas almas são confortadas diariamente pelo Cristo que morreu numa cruz e que ressuscitou por nós e que está em nosso meio. Vamos orar? Pai, eu quero te pedir apenas uma coisa hoje. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a querer perseverar como essa igreja perseverou lá no início dos séculos, logo depois que Cristo voltou para o céu. Essa pequena igreja de Jerusalém resolveu perseverar no ensino da palavra de Deus, no aprendizado da palavra de Deus. Eles resolveram perseverar no ouvir da sua voz. E eu quero te pedir apenas isso, que o Senhor nos ajude a entender que isso também é para nós. Nós somos o mesmo povo, o mesmo corpo, temos o mesmo Deus, o mesmo Cristo que morreu por nós, o mesmo sangue que os lavou, também nos lavou. O mesmo Espírito Santo que habitou neles, habita em nós. Pertencemos à mesma categoria de pessoas,
aquelas que foram alcançadas pelo teu amor, alcançadas pela tua redenção, salvas pela cruz, pelo sangue derramado, e queremos declarar que somos do Senhor e que o Senhor é maior do que nós. A tua vontade é melhor e maior do que a nossa. A tua verdade é a verdade. A nossa é relativizada, porque olhamos principalmente os nossos desejos, Pai. Tenha misericórdia de nós como igreja, tenha misericórdia de nós como pessoas, tenha misericórdia de nós, ó Pai, como pessoas que muitas vezes colocam as suas próprias vontades à frente da vontade do Senhor. E não é para ser assim. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos ajude a perseverar no ensino da palavra do Senhor. Porque quando nós perseverarmos neste ensino, quando nós perseverarmos nesse aprendizado, quando nós perseverarmos em tudo que o Senhor tem falado e vai falar a nós, então haverá em nosso meio temor, uma aquietação de alma, um sossego, sabendo que o Senhor está no nosso meio e o Senhor fala e a tua voz produz vida. Então tem misericórdia de nós e nos ajude a aprender isso em nome de Jesus. Amém. Então que Deus nos abençoe, uma boa semana a todos.